Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula, onde continuaremos a nossa revisão a partir do anexo da NR11, que é aí até mais volumoso que a própria parte normativa, né? Que são aqueles 4 itens que foram revisados na videoaula 1. Então, o que é esse grande e único anexo da NR11? É o regulamento técnico de procedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas ornamentais. E esse regulamento técnico ele define princípios fundamentais e medidas de proteção para preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho do comércio e na indústria de beneficiamento, transformação, movimentação, manuseio e armazenamento de chapas e rochas ornamentais. E agora, ainda dentro dos princípios gerais, com relação aos equipamentos, eles devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessidades de serviço, né, e as necessárias garantias de resistência e segurança, e obviamente conservados em perfeitas condições de trabalho. Em todo o equipamento deve ser indicado, em lugar visível, a sua identificação, carga máxima de trabalho permitida, nome e CNPJ do fabricante e do responsável técnico. Além disso, essas informações e outras pertinentes também devem constar em livro próprio. Agora, com relação aos carros porta-blocos e fueiros, os quais falaremos deles a seguir. Então, eles podem ser identificados somente com o número próprio e a carga máxima de trabalho permitida. E o fabricante do equipamento deve fornecer um manual de instrução, atendendo aos requisitos estabelecidos na NR12, objetivando a correta operação e manuseio, além de subsidiar a capacitação do operador. Bom, então, continuando ainda dentro dos princípios gerais, a empresa deve manter registro em meio físico ou eletrônico de inspeção periódica e de manuseio dos equipamentos e elementos de sustentação utilizados na movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Então, após a inspeção desse equipamento ou elemento de sustentação, deve ser emitido relatório de inspeção com periodicidade anual, elaborado por profissional legalmente habilitado, com a ART ou anotação de responsabilidade técnica, que, para quem não sabe, é um registro que o profissional ele faz desse serviço conjuntamente ao seu conselho, ao CREA, que é quem fiscaliza e regulamenta a profissão. Então, a ART recolhida que passa a fazer parte da documentação do equipamento. As inspeções rotineiras e manutenções elas devem ser realizadas por profissional capacitado ou qualificado. A empresa deve manter no estabelecimento nota fiscal do equipamento adquirido ou, no caso de fabricação própria, os projetos, laudos, cálculos e as especificações técnicas. Bom, e por fim, as áreas de movimentação de chapas elas devem propiciar condições para a realização do trabalho com segurança, condições as quais também iremos revisar adiante. E a circulação de pessoas nas áreas de movimentação de chapas, ela deve ser interrompida durante a realização dessas atividades. Bom, agora sim passamos aí para o segundo item desse anexo, que é o item requisitos técnicos para equipamentos utilizados para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Bom, pessoal, então lembra lá no começo, eu acabei voltando aqui para facilitar a compreensão. Deixa eu ativar o meu ponteiro. Aqui que o anexo 1 ele foi classificado como tipo 2, né? Ou seja, ele dispõe sobre situação específica. E aqui a gente consegue entender
o motivo dessa classificação, porque nesse item, esse anexo ele estabelece, né, os requisitos técnicos aí especificamente para alguns equipamentos, né, que são utilizados nesse serviço. E o primeiro equipamento referenciado pela ANR são os fueiros ou L. Então, antes de mais nada, eu trouxe aqui algumas partes, né, do glossário da ANR que explica aí, para quem não sabe, conceitualmente de que se trata esse fueiro. Então, lá embaixo, deixa eu desativar o meu ponteiro. Fueiro, peça metálica em formato de L ou I fixada ou encaixada no carro porta-bloco, que tem por finalidade garantir a estabilidade das chapas. No próximo slide eu trouxe algumas figuras, né, para auxiliar nessa compreensão, mas eu achei interessante também trazer esse conceito do próprio glossário, né, ou seja, da própria NR11. Então agora vamos aos requisitos desse equipamento. Item 2.1.1, as proteções laterais, elas devem possuir sistema de trava que impeça a saída acidental dos encaixes do porta-bloco. O carro porta-bloco deve possuir no mínimo 2 guias para evitar o deslocamento lateral do L. Então, essas guias, elas ficam sempre na direção longitudinal, né, desse carro porta-bloco, e ela só permite o movimento para frente e para trás, né, nesse sentido longitudinal, impedindo aí esse deslocamento lateral que é tratado nesse item. Então, continuando, deve-se instalar a proteção lateral no carro porta-bloco, previamente a retirada do sistema de sustentação do equipamento de elevação das frações de bloco. A retirada das proteções laterais somente poderá ser realizada dentro do alojamento DTR. Os blocos cerrados, ainda sobre o carro porta-bloco e dentro do alojamento DTR, eles devem possuir ou receber no mínimo 3 proteções laterais de cada lado para impedir a queda das chapas. As proteções laterais devem ser mantidas até a retirada de todas as chapas. E aí as imagens, né, às quais eu fiz referência logo no início desse item 2. Então, continuando, carro porta-blocos e carro transportador, mais uma vez. Eu trouxe aqui o conceito, né, desses equipamentos, do próprio glossário da NR11. Então, carro porta-bloco, equipamento utilizado para transportar e suportar os blocos e enteras nas operações de corte das rochas do teares. E o carro transportador, equipamento utilizado para movimentar o carro porta-bloco. Então, agora, continuando com a revisão, o carro porta-blocos e o carro transportador, eles devem dispor de proteção das partes que ofereçam risco, com atenção especial aos cabos de aço, ganchos, roldana, engrenagens, acoplamentos e partes elétricas. Nenhum trabalho pode ser executado com pessoas entre as chapas. É proibida a retirada de chapas de um único lado do carro porta-blocos com o objetivo de manter a sua estabilidade. A operação do carro transportador e do carro porta-bloco deve ser realizada por mínimo 2 pessoas capacitadas, conforme o item 5 desse anexo, que é o item de capacitação, né, que será revisado logo adiante. Bom, então, continuando agora com relação ao pátio de estocagem, nos locais do pátio onde for realizada a movimentação e a armazenagem de chapas, devem ser observados os seguintes critérios. O piso deve ser pavimentado, não ser escorregadio, não ter saliências, ser nivelado e com resistência suficiente para suportar as cargas usuais. E ainda a área de armazenagem de chapas
deve ser protegida contra intempéries, que são os fatores externos, né, como sol, chuva, etc. Bom, agora com relação aos cavaletes, né, que são aquelas peças metálicas, vertical ou triangular, né, que servem como base de apoio, usada para armazenagem de chapas. Então, os cavaletes eles devem ser instalados sobre bases construídas de material resistente e impermeável, de forma a garantir perfeitas condições de estabilidade e de seguintes requisitos. Então, letra A, os cavaletes devem garantir adequado apoio das chapas e possuir a altura mínima de 1,50 m. Os cavaletes verticais eles devem ser compostos de seções com largura máxima de 25 cm. Os palitos dos cavaletes verticais eles devem ter espessura que possibilite resistência aos esforços das cargas usuais e ajustados ou soldados em sua base, garantindo a estabilidade. Cada cavalete vertical deve ter no máximo 6 metros de comprimento, sendo que as peças das extremidades devem possuir resistência maior. Deve ser garantido um espaço devidamente sinalizado, com no mínimo 80 centímetros entre os extremos e as laterais dos cavaletes. Então, continuando na letra F, a distância entre cavaletes e as paredes do local de armazenagem devem ser de no mínimo 50 centímetros. A área principal de circulação de pessoas deve ser demarcada e possuir no mínimo 1,20 m de largura. Os cavaletes devem ser mantidos em perfeitas condições de uso, então pintados, sem corrosão e sem danos à sua estrutura. É proibido o uso de prolongadores a fim de ampliar a capacidade de armazenamento dos cavaletes em formato triangular. As atividades de retirada e colocação de chapas em cavaletes elas devem ser realizadas obrigatoriamente com pelo menos um trabalhador em cada extremidade da chapa e, por fim, cada par de cavaletes deve possuir sistema de travamento ou amarração entre si a fim de garantir a estabilidade do equipamento. Bom, agora com relação à movimentação de chapas com o uso de ventosas. Essas ventosas são equipamentos a vácuo, que são utilizados na movimentação de chapas e rochas ornamentais. Então, na movimentação de chapas, com o uso de ventosas, devem ser observados os seguintes requisitos mínimos. Letra A, a válvula direcional das ventosas deve ter acesso e localização facilitada ao operador, respeitando-se a postura e a segurança do operador. As ventosas devem ser dotadas de dispositivo auxiliar que garanta a contenção da mangueira, evitando seu ricocheteamento em caso de desprendimento acidental. Letra C. As mangueiras devem estar protegidas, firmemente presas aos tubos de saída e de entrada e afastadas das vias de circulação. Letra D. As borrachas das ventosas elas devem ter manutenção periódica e imediata substituição em caso de desgaste, defeitos ou descolamento. E, por fim, procedimentos de segurança a serem adotados para garantir a movimentação segura de chapas em caso de falta de energia elétrica. E as ventosas com vácuo, gerado por equipamento elétrico, elas devem possuir alarme sonoro e visual que indique pressão fora dos limites de segurança estabelecidos. Bom, agora continuando, movimentação de chapas com o uso de cabos de aço, vigas de sustentação, cintas correntes, garras, ovador de containers e outros equipamentos. Então, começando na movimentação de chapas, com a utilização de vigas de sustentação, garras, ovador de containers e outros equipamentos de movimentação, devem ser observadas
a capacidade de sustentação desses meios de içar e a capacidade de carga do equipamento de elevação, atendendo às especificações técnicas e recomendações do fabricante. Os cabos de aço, cintas, correntes e outros acessórios devem estar devidamente dimensionados de acordo com as características das cargas a serem movimentadas. O empregador ele deve manter no estabelecimento à disposição da fiscalização as notas fiscais de aquisição dos cabos de aço, correntes, cintas e outros acessórios, com os respectivos certificados. A movimentação de chapas com o uso de garras só pode ser realizada pegando-se uma chapa por vez. As chapas movimentadas com o uso de carro de transferência devem possuir amarração com cintas ou materiais de resistência equivalente. Bom, finalizado o segundo item do anexo, no terceiro, diz o seguinte: condições ambientais e equipamentos para movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais em marmorarias. Então, os pisos dos locais de trabalho, onde houver movimentação de chapas de rochas ornamentais fracionadas, devem ser projetados e construídos de acordo com parâmetros técnicos, com o objetivo de suportar as cargas usuais e oferecer a segurança na movimentação. Os pisos... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Os pisos, eles devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante, sob qualquer condição, de forma a não provocar trepidações dos equipamentos de movimentação de chapas fracionadas. A inclinação longitudinal do piso deve ser de no máximo 5%. As inclinações superiores a 5% são consideradas rampas e devem ser calculadas de acordo com a seguinte equação, que é a equação da inclinação, ou seja, a relação entre a altura e o comprimento. Lembrando aí que o comprimento é a distância entre os pontos em um eixo horizontal, né? E a altura é a distância entre os pontos em um eixo vertical, ou seja, a diferença de nível entre esses eixos horizontais. Então, a título de conhecimento, em uma situação aí hipotética, né, onde que o comprimento, ou seja, a distância no eixo horizontal é equivalente a 1 metro ou 100 centímetros, e a altura, ou seja, o desnível entre esses eixos horizontais, é equivalente aí, a 12 centímetros. Dessa forma, 12 dividido por 100 é igual a 0,12. E a gente multiplica por 100, né, para achar a inclinação em porcentagem. Então, 0,12 por 100 dá 12%. Então, nesse exemplo aí, nessa situação hipotética, a gente teria uma inclinação de 12% dessa rampa. Então, continuando, independente do comprimento da rampa e sem prejuízo do teor do item anterior, a inclinação máxima permitida é de 12,5%. Então, voltando para o nosso exemplo aí, a nossa inclinação ela estaria dentro da inclinação
máxima, né, permitida pela norma, e obviamente aí que seria considerada, né, já como uma rampa. Bom, então continuando. A largura das vias onde houver movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais deve ser de no mínimo 1,2 metros. O equipamento para movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais deve possuir no mínimo 3 rodas, resistência, estabilidade e facilidade de mobilidade, identificação de capacidade máxima de carga e também ser compatível com as cargas. As cargas de chapas fracionadas devem estar devidamente amarradas à estrutura do equipamento. E agora aqui já começa, né, o quarto item desse anexo: carga e descarga de chapas de rochas ornamentais. Então, a empresa deve destinar área específica de carga e descarga de chapas com sinalização horizontal e vertical. O espaço destinado à carga e descarga de materiais e o acesso ao veículo de carga devem oferecer condições para que a operação se realize com segurança. A movimentação de cargas devem seguir instruções definidas em procedimentos específicos para cada tipo de carga, objetivando a segurança da operação para pessoas e materiais. A área de operação onde houver utilização de pistola pneumática portátil deve ser delimitada e sinalizada, proibindo-se a presença de pessoas não envolvidas na atividade desta área. A atividade de empacotamento de chapas deve ser realizada com o uso de cavaletes que propiciem boa postura e segurança aos trabalhadores. Continuando no item 4.4, o interior de containers deve possuir iluminação natural ou artificial, nos termos definidos nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Os trabalhos no interior de containers devem ser realizados com equipamentos e meios de acesso seguros e adequados à natureza das atividades. É proibida a permanência de trabalhadores no interior de containers durante a entrega da carga. E por fim, a retirada da amarração da carga no container só poderá ser realizada após a estabilização e a fixação primária da carga. Então, por fim, o nosso último item, né, desse anexo da NR11, que fala aí da capacitação para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Então, a movimentação, o manuseio e a armazenagem dessas chapas somente podem ser realizadas por trabalhador capacitado e autorizado pelo empregador. A capacitação ela deve ocorrer após a admissão do trabalhador, dentro dos horários normais de trabalho e ser custeada integralmente pelo empregador. As instruções visando a informação e a capacitação do trabalhador, elas devem ser elaboradas em linguagem compreensível e adotando-se metodologias técnicas e materiais que facilitem o aprendizado. Além de capacitação, informações e instruções, o trabalhador deve receber orientação em serviço, que consiste no período no qual deve se desenvolver suas atividades sob orientações e supervisão direta de outro trabalhador capacitado e experiente, com duração mínima de 30 dias. Então é como se fosse uma carteira provisória, mesmo depois de passar pela capacitação normatizada pela NR11, durante esse período de 30 dias o trabalhador ele fica sob a orientação e a supervisão direta de outro trabalhador que tenha também a capacitação e que tenha aí, além dele, além do que ele tem, a experiência suficiente para orientá-lo durante o serviço. Então, continuando no item 5.4, a capacitação para a movimentação, manuseio e armazenagem de chapas de rochas ornamentais deve atender ao conteúdo programático e carga horária conforme o item 5.7, que é o item
né, que estabelece justamente conteúdo barra carga horária para cada capacitação. As aulas teóricas devem ser limitadas a 40 participantes por turma, então, limite de alunos, né, por turma. As aulas práticas devem ser limitadas a 8 participantes, diferente da aula teórica, que é 40. O certificado somente será concedido ao participante que cumprir a carga horária total dos módulos e demonstrar habilidade na operação dos equipamentos. O certificado deve conter o nome do trabalhador, o conteúdo programático, a carga horária diária e total, a data, o local, nome e formação profissional dos instrutores, nome e assinatura do responsável técnico ou do responsável pela organização técnica do curso. O certificado deve ser fornecido ao trabalhador mediante recibo, arquivando-se uma cópia na empresa. Os participantes da capacitação eles devem receber material didático impresso. Então, continuando no item 5.5, deve ser realizada nova capacitação a cada 3 anos, com carga horária mínima de 16 horas, sendo 8 horas com conteúdo no módulo 1 e 8 horas no módulo 3, referidos aí no item 5.7 desse anexo, que será revisado aí no próximo slide. Antes disso, deve ser realizada nova capacitação com carga horária e conteúdo programático que atendam às necessidades que a motivou nas situações previstas abaixo. Então, letra A, troca de função. Letra B, troca de métodos e organização do trabalho. Letra C, retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade por período superior a 6 meses. E letra D, modificações significativas nas instalações, operação de máquinas, equipamentos ou processos diferentes dos que os trabalhadores estão habituados a operar. Bom, agora sim o item 5.7, que diz respeito aos programas de capacitação. Bom, então esse último item do anexo e, portanto, da NR11 define 3 módulos e ainda as aulas práticas. Então, continuando aí, o módulo 1, saúde, segurança e higiene no trabalho, a carga horária de 16 horas. Objetivo é preservar a saúde e a integridade física do trabalhador, informar sobre os riscos ambientais e desenvolver cultura prevencionista. E aí a lista do conteúdo programático mínimo, basicamente 12 itens, que vai desde o item 1, conceito de acidentes de trabalho, até o item 12, inspeção de segurança. Então, continuando aí, o módulo 2, estudo do conteúdo do anexo 1 da NR11, com carga horária um pouco menor, de 4 horas, e o objetivo de fornecer conhecimentos básicos aos participantes para assimilar o conteúdo da legislação de segurança do setor de rochas ornamentais. E aí segue também o conteúdo programático mínimo desse segundo módulo, que vai desde o item 1, carro porta-blocos, até o item 15, registros de inspeção de segurança nos equipamentos e módulo. Continuando aí o último módulo, módulo 3, segurança na operação de ponte rolante, com carga horária igual a do módulo 1, de 16 horas. O objetivo: nas aulas teóricas e práticas, os participantes devem adquirir conhecimento e desenvolver competência no controle da movimentação de carga de chapas de rochas ornamentais, objetivando que tal atividade se desenvolva com segurança. Então, aulas teóricas, 8 horas, e o conteúdo programático mínimo, uma lista aí também que vai desde o primeiro item, princípios de segurança na utilização dos equipamentos, até o 15º, dispositivos de segurança de acordo com a NR12 e normas técnicas aplicáveis. E por fim, por último, as aulas práticas, 8 horas, e o conteúdo programático mínimo,
que diz respeito aí à carga e descarga de chapas e blocos de veículos. Então, o conteúdo que vai desde o primeiro item, carga e descarga do carro porta-bloco, até o 6 não, na verdade até o 9, né? Equipamentos de movimentação de chapas fracionadas. O 6, na verdade, já é o último item, né, desse anexo, que é o item de disposições gerais, que diz o seguinte: durante as atividades de preparação e retirada de chapas serradas do tear, devem ser tomadas providências para impedir que o quadro inferior porta-lâminas do tear caia sobre os trabalhadores. São proibidos o armazenamento e a disposição de chapas em paredes, colunas, estruturas metálicas ou outros locais que não sejam cavaletes especificados neste anexo. A máquina de corte de fio diamantado, né, o monofio e o multifio devem ter as respectivas áreas de corte e percurso do fio diamantado isolado e sinalizado. E, por fim, as bancadas de trabalho sobre as quais são depositadas chapas inteiras ou fracionadas devem possuir resistência e estabilidade para suportar as cargas manuseadas. Bom, pessoal, aqui é o glossário, né, dessa norma regulamentadora NR11. Durante a revisão da norma, principalmente do anexo, eu conceituei, né, algumas palavras de acordo com esse glossário, portanto, destaquei e levei para esses slides o conceito dessas palavras, porque é isso que é o glossário, é a parte da norma que conceitua, né, as palavras ou os termos técnicos utilizados durante a parte normativa da norma e também durante o anexo. Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Muito obrigado e até a próxima. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!